Oi, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 2Techs. Eu sou o Thiago Flores e, como sempre, estou aqui com o meu co-host, Jonathan Clark, direto de Lantana, Texas. E aí, Jonathan, tudo bem? Saudações gringas a todos vocês. Para quem tá assistindo, Isso aí. para quem tá vendo esse podcast no YouTube, tá vendo que eu e o Thiago a gente acertou o mesmo tom de verde sem combinar. Essa é a parte mais legal de combinar, fazer alguma coisa. Então são saudações, né? Igual o Spark lá do como chama? Caramba, Star Wars, né? Que faz assim, com a mãozinha. Eu não lembro. Não, Star Wars é o Guerra nas Estrelas. Esse é o outro, é o Star Trek. Eu não sou tão nerd assim, cara. É o Spock. Tá bom. Mas tranquilo. E, gente, geralmente a gente pede desculpa quando a gente atrasa um episódio pro outro, mas dessa vez a gente não pede desculpa porque é uma situação muito especial. Jonathan Clark acaba de se tornar pai, então ele estava devidamente exercendo seu papel de pai. E quero aqui dar meus parabéns pro Jonathan, pra patroa dele. Agradecido. E as boas-vindas, né, pra Mel. Já chamo de Mel, né? Já é íntima. Já é íntima. E fala pra nós como é que foi essa situação aí, cara. Meus parabéns. Cara, obrigado, Ti. Licença paternidade é um negócio muito bacana, viu, cara? Poderia ser pra sempre, eu vou te dizer, viu? Porque é muito gostoso, cara. É muito gostoso, cara. Você acordar com o bebê, brincar com o bebê o dia inteiro. Tem a parte boa, tem a parte ruim, porque você tem que trocar fralda, a bebê fica doente e ela não sabe se comunicar, então ela só chora, você tem que entender os sinais. Mas tem sido uma experiência fantástica, cara. Eu achei que eu não tinha o dom, né, pra ser pai, mas você aprende, cara. A partir do momento que nasce, vira a chave, assim, e você habilita todo que tava o Beat Pai entra em ação, entendeu? É muito interessante. Você faz o patch de atualização? Exato. Vem automático, entendeu? Quando nasce, faz o download já na hora, sabe? É bem nesse sentido. E tá sendo uma experiência fantástica, como eu te falei, né? Tem dias bons, tem dias ruins, porque tá no começo, mas tá sendo muito legal, uma experiência fantástica. Pra quem tem filho e tá escutando, sabe do que eu tô falando, cara. Você só aprende. É isso aí. Só aprende ou só sabe depois que tem filho. Então, toda aquela história de pai, mãe, que fala, não, blá, 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 filha, só quando você sabe. Sinto muito te dizer, cara, é verdade. Entendeu? É verdade. Eu imagino, eu não sou pai ainda, mas eu só imagino porque a responsabilidade é enorme, né? Então, meus parabéns mesmo, Jonathan. Obrigado. E em breve espero poder conhecê-la pessoalmente. Claro. Quem sabe aí num futuro próximo a gente não faz um podcast, os dois de novo, um de frente pro outro, e aí a gente pode botar a Melina no circuito. Né? Show Então, de bola. E para você que ainda não conhece o podcast, a gente fala aqui sobre as diferenças da tecnologia nos Estados Unidos, onde o Jonathan mora, e no Brasil, onde eu moro. O episódio de hoje é um tema bem em voga e um tema que não é tão simples assim, mas nós vamos tentar deixar simples e interessante. Jonathan Clark, qual é o tema do dia? A gente vai falar sobre um tema muito complexo, né? Especialmente aqui nos Estados Unidos, que não, brincadeiras à parte. A gente vai falar sobre o 5G, Thiago. Exatamente, sobre a tecnologia 5G, sobre essa nova rede 5G que está prometendo assim, ser a inovadora, a revolução de muitas coisas no mundo, né? Então, esse é o nosso tópico de hoje, e aí depois a gente vai comentar algumas coisas aí, eu não vou guardar um segredo. Agora a pergunta é, Thiago, quem começa nessa brincadeira? Seria você, seria eu? Como é que você quer fazer? Ai. Pode deixar que eu comece então, mas eu logo em sequência passo a bola pra ti. Tá bom, vamos nessa, como você quiser, como você achar melhor. Tá, então
O 5G é a quinta geração de telefonia móvel. Então a gente teve desde o G, que foi o primeiro, né, até agora o 5G. A cada passo nessa evolução, a gente teve um maior número de possibilidades de dispositivos se conectando às antenas e se comunicando e também mais velocidade. E o 5G, que já é algo existente em alguns locais dos Estados Unidos e ainda não no Brasil, ele tem a promessa de velocidades entre 1 a 10 gigabits nas melhores faixas, nas melhores bandas. Então isso é 100 vezes mais que a melhor velocidade do 4G e por isso que é tão incrível, tão revolucionário o que promete entregar o 5G. Agora, Jonathan Clark, você já teve alguma oportunidade de testar o 5G? Não tive, Thiago. Não tive porque, bom, a gente, na empresa que eu trabalho, a gente ganha, ou eles fornecem o iPhone, né? Então a gente hoje trabalha com o iPhone 11 que ainda não tem a tecnologia 5G. Eu tenho alguns amigos que trabalham na Samsung aqui nos Estados Unidos e eles têm o aparelho com a 5G, porque uma das operadoras aqui tem, mas a gente nunca conversou direto sobre o 5G, as velocidades, enfim. Eu lembro que da última vez que um colega estava tentando fazer uma pesquisa na internet e ele estava falando, poxa, meu 5G tá aqui, pô, cheio, tem sinal forte, e ele não conseguia conectar. Então, foi um... Mas que bárbaro, foi aquele negócio de, pô, eu tenho um telefone com 5G, mas eu não consigo abrir o Google, sabe? Então foi uma experiência bem... Que fácil. Fora isso, eu não tenho, tio, eu não tenho nenhuma experiência, tá? Por mais que aqui nos Estados Unidos algumas regiões já tenham 5G, como aqui em Dallas, na região de Dallas, Fort Worth, por exemplo, né? O 5G já está mais avançado, mas a gente não tem assim, muita experiência não, tá te dizendo. Então, um ponto bem importante que a gente já tocou, né? Para acessar o 5G, já tem a necessidade inicial de ter um smartphone compatível com o 5G. Não é qualquer celular que consegue receber esse sinal. Exato. Né? O iPhone novo, o iPhone 12, esse já tem o 5G, tem os top de linha da Samsung também já são preparados para o 5G, mas se você tem um celular um pouquinho mais antigo, já não vai rolar. E em relação ao alcance, a essa questão de o quanto que a onda viaja, você lembra de alguma coisa nesse sentido, Jonathan? Como é que você lida com esse tópico? Nas pesquisas que eu fiz, essa onda, como eles chamam de uma onda milimétrica, então ela é uma onda muito pequena, né? E por isso ela não tem um alcance tão grande, tá? E nas pesquisas que eu fiz, uma das condições, né, ou para você ter uma rede 5G muito estável, você precisa de várias antenas muito próximas. Eu digo muito próximas, mas gente, a gente está falando de uma cidade onde tenham antenas, tá? Não estou falando de cada casa ter uma antena. Para você ter essa triangulação e conexão. Seria mais ou menos uma rede mesh, né? Mas uma rede mesh móvel. Uma das diferenças é que a antena do 5G, em tamanho, dimensões, ela é menor comparada às outras antenas, né? As antenas de telecomunicação atual, ela é uma antena gigantesca com os transmissores, né? E essas antenas de 5G têm uma antena com um transmissor menor, então você pode colocar ela em cima de prédios e outras coisas que elas não vão interferir tanto na paisagem do lugar. Você não precisa de um espaço dedicado. Não vai poluir visualmente, antena, né? Exato. Não vai precisar de um espaço dedicado para levantar uma antena metálica e aí colocar os transmissores. Você tem a possibilidade de pegar edifícios mais altos
e colocar os transmissores nesses edifícios. E aí você acaba criando essa rede, né? Que também é uma das vantagens. A ideia de você ter esses transmissores mais próximos, que você consegue colocar muito mais dispositivos na mesma rede, né? Exato. Então, assim, eu tenho a minha pesquisa aqui e eu estou exatamente olhando para ela agora. A gente está falando isso e a diferença é que o 5G suporta até 1.000 aparelhos a mais do que o 4G por metro quadrado. Entendeu? Então imagina a seguinte situação. Você foi ver os Rolling Stones em Porto Alegre, no estádio. Exato. Aquela situação que não pegava direito o sinal, que para de responder, que você não consegue postar seu story no Instagram que você tá no show, ou uma situação assim. É verdade. Isso tende a acabar caso a gente tenha antenas de 5G próximas ali do local. Por essa capacidade de suportar muito mais dispositivos. Ou no jogo de futebol, qualquer lugar que tenha uma multidão, o sinal não vai mais ficar comprometido, você não vai mais ficar com aquela intermitência de conexão, em teoria, né? Exato, exato. Essa é uma das promessas, né? Das várias promessas que o 5G ele te dá. Tem uma outra promessa da questão mais técnica do 5G que fala como as operadoras vão poder dividir a rede, entendeu? Eles vão poder criar redes virtuais, tá? E aí, dentro desse complexo de 5G, eles vão ter redes virtuais e eles vão poder dividir essas redes entre os serviços. Por exemplo, a gente vai falar aqui, tá? Eu vou dar um passinho para frente. Carros autônomos, tá? Então, carros autônomos precisam de um tipo de conexão de internet ou tipo de conexão 5G. Então, eles vão ter uma rede específica para os carros autônomos. Aí a gente vai ter celulares. O celular, a telefonia, vai ter uma outra rede específica, tá? E aí indústrias ou outras questões que vão ser beneficiadas pela 5G vão ter faixas diferentes. Então, o que isso significa? Que os dispositivos em si, eles não vão estar cruzando essas faixas. Então, por exemplo, uma rede vai ser só de carros, tá? A outra rede é só telefonia. A outra rede é só aparelhos hospitalares, por exemplo. E outra rede é indústria. Então, não vai ter não vai, tipo, como acontece hoje, até nas próprias redes físicas, ou a gente acabou de falar na 4G, do show do Rolling Stones, quando muitos dispositivos estão conectados na mesma rede, eles vão diminuir a velocidade, porque a 5G faz com que você divida, tá? As redes. Então não vai ter interferência de um do outro. Por exemplo, eu estou dirigindo, eu tenho um carro autônomo, mas porque eu estou num lugar muito cheio com muitas pessoas, a conexão do carro vai ser prejudicada pelo fato do público. Não, porque vai ter uma linha, uma banda, uma frequência só para carros, entendeu? Que vai trabalhar com uma velocidade de resposta. Eu dei uns passinhos para frente para explicar um pouco melhor essa parte. Beleza. Tá? E para você que faltava nas aulas de física ou que não prestava atenção, é um conceito bem básico. Quanto maior a frequência da onda, ela consegue viajar mais rápido, ela consegue transmitir mais informações, só que ela viaja uma distância muito menor, então o alcance dela limita. É por isso que as frequências do 5G de maior velocidade, essas que prometem até 10 gigabits por segundo, essas você tem um alcance muito reduzido. Por exemplo, se você tiver uma antena de 5G na rua da sua casa, se tiver muitas paredes entre você e a antena, possivelmente esse sinal não consiga atravessar de tão limitado que é o alcance dessas altíssimas velocidades. Mas isso não significa, Thiago, que você vai ter uma conexão similar a 4G, tá?
Acho que isso é importante mencionar. Por exemplo, a gente está falando de uma conexão de 10 gigabytes, entendeu? De uma conexão de alta velocidade. Então, por mais que você tenha todos esses obstáculos na sua frente, você ainda deve receber 2, 3 gigabytes. Isso não significa que você vai ter, pelo fato de ter as paredes, você vai ter uma conexão similar a 4G. Você vai ter uma conexão mais rápida, mas você não vai ter 100% de aproveitamento da rede que você está selecionando, dos 10 GB nesse caso, né? Ou da rede de 2.300 GHz, se eu não me engano, que é a frequência que ele está usando. Entendeu? E tem um outro detalhe, Ti. Eu digo no sentido de que às vezes o próprio smartphone vai trocar para uma outra frequência que chegue mais saudável, digamos assim, no seu celular. Então ele pode cair por uma outra banda, né? Exato. Ou vai diminuir para ter o melhor sinal. Ele vai buscar qual é a melhor frequência, ou a frequência mais forte, né? E aí ele vai transmitir, que é o que acontece hoje também. Às vezes, para quem tem telefone que vê que muda de 3G para 4G, para LTE e volta para 4G, Exato. o telefone ele tá sempre lendo essas frequências e ele entende qual é a melhor frequência. Ele fala, opa, agora essa aqui é a frequência que tem mais resposta, né? Ou ela tá mais intensa, então ele muda. Então muitas vezes por isso você tá numa cidade grande e de repente teu telefone cai para 3G. E você fala assim, pô, mas eu tô em São Paulo, cara, e eu tô numa 3G. Mas é por isso, porque muitas vezes a 3G naquele ponto onde você tá é mais forte, ou o sinal é mais intenso do que o da 4G, e o telefone faz essa escolha automaticamente, né? Exato. E existe um levantamento da média de velocidade do Brasil, da conexão. Gente, a média de velocidade de conexão do brasileiro é de 19 megabits. Nós estamos falando de 1000 megabits, que seria 1 gigabit. Então, gente, é muita diferença. Então, mesmo que não seja os 10, se for 1, já é incrivelmente rápido, tá? É Exato. impressionante mesmo. Eu tenho aqui uma comparação que ele fala assim, quanto que o 5G é mais rápido quando você compara com 4G e 3G, tá? Então, o 5G é 100 vezes mais rápido que o 4G standard, tá? E é 30 vezes mais rápido que o 4G avançado, que é o LTE que a gente fala, sabe? Então, o que isso significa? O 3G teria uma velocidade de 8 megabytes, né? E a máxima de 384 kilobytes per second, né? Olha eu falando, misturando o inglês com o português aí, seu Thiago. O 4G tem 32 megas de média, tá? O 4G Plus tem 42 megas de velocidade. O 5G tem uma média de 240. Entendeu? Então é 5 vezes já. Exato. Eu tô falando média, tá? De download de 130 a 240 megabytes por segundo, que é mais rápido que a internet da minha casa. E a máxima a teoria, né, o valor máximo teórico vai chegar a 1 a 10 gigabytes, que foi o que a gente conversou, né? E aí ele tem uma comparação aqui, incrível. Ó, por exemplo, desculpa, Tia, ele fala para você que vai levar, para você baixar filme em Full HD, você vai levar 4 minutos para baixar na 5G, 7 minutos na 4G e 1 dia na 3G. Incrível. Eu ia falar contigo sobre a questão do Brasil, cara. Você tem acompanhado como é que tá a nossa situação aqui em relação ao 5G? Não, Ti, eu sei que existiram algumas medidas que foram tomadas no passado e uma delas, a gente vai voltar aí muitos anos no passado, que é a questão das antenas parabólicas, né? Para quem ainda lembra, né? Para quem é mais antigo, as casas tinham antenas parabólicas que usavam uma frequência. E essa frequência é de uma TV analógica, tá? Essa frequência é uma das frequências usadas na rede 5G, certo?
Então, Exatamente. para poder implementar a 5G no Brasil, o Brasil teve que fazer um trabalho de eliminar a TV analógica, né, para abrir essa faixa de comunicação para poder ter a 5G. Então, por isso, para quem vai lembrar, eu acho que deve fazer entre 5 e 10 anos, Thiago, se eu não estou enganado, que o Brasil começou a migração da TV analógica para a TV digital. Né? Trocaram os receptores e tudo mais para ter essa possibilidade de abrir essa banda, que eu acho que, se não me engano, é a banda de 700 MHz, para dar espaço para 5G. Tá? Então o Brasil já começou há muito tempo atrás fazendo essa migração para abrir a banda, para poder habilitar o 5G ou essa faixa de comunicação 5G no Brasil. Desde então, eu sei que existem muitas promessas de marketing de algumas operadoras que tem 5G, talvez uma cidade tipo São Paulo deva ter pontos que tenham 5G, mas eu não tenho muito assim, conhecimento dessa. O que você me diz? Então o que acontece? No Brasil, como sempre, eles querem enganar a gente, né? Não temos ainda o real oficial 5G no Brasil. Por quê? Porque primeiro é necessário fazer um leilão das frequências para que as empresas possam comprar frequências específicas, né? E então esse leilão ainda não aconteceu. O nosso ministro das comunicações, lá o Fábio Faria, ele acha que isso pode acontecer no mês que vem, em julho, ou no segundo semestre, no pior dos casos, em algum dos meses do nosso segundo semestre de 2021. E as faixas que estão à venda, as frequências que estão à venda, é o 700 MHz que você falou, 2.3 GHz, 3.5 GHz e 26 GHz. Como eu falei, quanto maior a frequência, mais rápida a conexão, menor o alcance. Então, essa da super velocidade é a de 26 GHz. As outras frequências elas são rápidas também, têm um maior alcance, mas não são essas de giga, conexão giga, né? Por exemplo, a 3.5 GHz é a frequência de hoje de algumas parabólicas que existem no país. Então, eles vão migrar essa tecnologia dessas antenas para outra faixa, provavelmente ali dos 10 GHz. E a partir desse leilão, depois que esse leilão acontecer, aí sim a gente vai começar a ter o 5G. E essas frequências, por exemplo, de 3.5 GHz, eles acham que vai dar uma conexão de 200 megabits, às vezes 150, que já é bastante, né? Já é bem rápida. Mas a da super velocidade é essa de 26 GHz. Então, Brasil, vamos lá, vamos fazer Brasil. esse leilão aí logo de uma vez. Nós queremos internet rápida também fora de casa. E para quem tiver interessado aí no leilão, né, o Thiago já deu as frequências e tal, aí a gente só vai lá e dá o lance, né? Quem sabe alguém tá interessado em comprar uma frequência, né? A gente nunca sabe. Não, brincadeiras à parte. Salvo engano... Oi? Fala lá. Salvo engano, é a bagatela de 35 bilhões o que o governo espera arrecadar nesse leilão. Então, se você tem 35 bilhões sobrando, sem ter onde investir, quem sabe o 5G, né? Uma faixinha aí de 5G não dá, né? Então, a gente tá falando assim, tudo bem. Quando a gente entra na faixa de 3.5 GHz, que tem uma velocidade média aí de 150 a 200 megabytes por segundo, muita gente deve pensar, poxa, cara, mas é relativamente baixo, não? Mas pensa que muita gente em casa no Brasil hoje, minha opinião, não tem uma internet de 200 mega. Com uma velocidade de 200 mega. Tá? Eu, sei lá, vou dar o exemplo dos meus pais. Meus pais moram lá em Pinhalzinho, interior de Santa Catarina, mais interior do que Chapecó. E eles têm uma internet de 10 mega. Uma internet de 10 mega, sabe? Então, assim... Muita gente tem, porque não é necessário. Entendeu? A gente não trabalha com... Muita gente não precisa. Então, existe essa seleção também. Então, você passar de uma internet de 10 mega em casa para uma internet que tenha 50 mega no celular, cara, é 5 vezes mais rápido. Entendeu? Mesmo que você não tenha todo o alcance, sua internet vai ser 5 vezes mais rápida.
né? Claro, aqui nos Estados Unidos a gente tem internet de 1 GB na fibra, sabe? 500 mega é normal, toda casa aqui tem 500 mega, sabe? Porque aqui todo mundo, basicamente, a gente já conversou sobre isso nos podcasts anteriores, mas existe uma tendência onde a gente está deixando de assistir televisão e está começando a assistir canais pagos via internet, entendeu? Então a galera assina o HBO, ou Netflix, ou YouTube TV, e estão deixando de assistir televisão em si. A gente já conversou isso em outro podcast, eu não vou nem falar muito. Então já tem... História das TVs, assistam. Então tem essa tendência. Então por isso aqui já está mais evoluído nesse sentido. Mas, cara, se chegar uma internet de 200 mega no telefone é uma revolução, cara. Sem dúvida. Sem dúvida é uma revolução. E a gente tem que apreciar como as coisas correram rapidamente, né? Eu lembro muito claramente de, na minha própria casa, ir abrir uma foto desses fotolog, dessas coisas da vida, e a foto ir carregando de cima para baixo, assim, ó, pá, pixel por pixel. Até carregar por inteiro. Pixel por pixel. E tanto é que tinha... Exato, tinha até pegadinha, tipo, zoação. Quem é mais novo não vai lembrar. Mas quem é mais velho, assim, tinha uma zoação que, por exemplo, tinha uma mulher bonita nua. Daí ia da cabeça, os seios, a barriga, e chegava lá embaixo, era um cara. Tipo, era um jeito de zoar, porque a foto ia carregando de cima pra baixo. E aí eles mandavam essas zoeiras. E aí tu ia abrindo, quando tu ia ver o final da foto, meu Deus. Exato, cara. Complicado, cara. Pra quem lembra de internet de escada ou das primeiras internets via rádio... Cara, eu lembro que quando começou a internet via rádio, era uma revolução na velocidade. Era muito rápido, sabe? E hoje a internet via rádio já está completamente ultrapassada e a gente tem fibra em todos os lugares e, né, agora está migrando para o 5G. Ti, eu tenho uma pergunta para você. A gente já falou sobre a gente já falou sobre a 5G, como ela funciona. Eu vou só comentar, você falou que no Brasil o passo, aqui nos Estados Unidos está mais avançado, tá? A questão da 5G, a gente tem muitas cidades como Nova York, aqui Dallas, Fort Worth, a região onde eu moro, já conta com 5G, tá? Mas tem muitos aparelhos, tá? Porque aqui também é muito mais fácil você comprar e substituir seu aparelho eletrônico por um mais novo, por razões óbvias. Aqui nos Estados Unidos tudo é muito mais barato, né? Então assim, tá muito mais avançado nesse sentido. Tem várias cidades já que tem, porém existe ainda, não tá no ideal, né? Tá do que se espera ou que estava se esperando. Pela questão do governo, a questão lembra da briga da Huawei lá com o Trump, o negócio da China que queria o 5G era para espiar os Estados Unidos e tal, e tudo mais. E então aí criou-se esse empecilho. E não tem, hoje em dia, um dos problemas, né, é a questão de hardware para instalar e fazer ou ampliar a rede 5G, tá? Então esse é um dos principais... A infraestrutura, né? A infraestrutura hoje aqui nos Estados Unidos é um dos principais problemas, porque a gente não tem uma rede mais avançada de 5G, tá? E agora eu estava lembrando, Ti, você me fez uma pergunta se eu tinha experiência com 5G, né? E eu falei que não tinha, mas eu tenho que dizer que eu tive uma experiência, entendeu? Eu tomei a vacina. Eu tomei a vacina da Pfizer, cara, e o sinal do meu telefone mudou, assim, ó, melhorou 50%, entendeu? Eu acho que o chipzinho que vem na vacina, cara, olha, foi da hora. Brincadeiras à parte, viu? Aqui nos Estados Unidos existem Gente, nós estamos brincando, tá? Não, uma das várias teorias da conspiração que diz que a vacina, essas de RNA especialmente, vão injetar um chip que aí com a rede 5G eles vão comunicar e vão poder te rastrear, né? É meio
imbecil para quem não sabe que o cara tem iPhone, iPad, Apple Watch, computador, né, YouTube, Google Maps, enfim, tantas outras coisas, Alexa, tantas outras coisas que te escutam e rastreiam e o cara tá preocupado com a vacina e com o chip do 5G. Mas isso é uma piada, tá? É um dos boatos, nada disso existe, vamos deixar muito bem claro, né? E Exato. para não causar nenhuma confusão, beleza? Ti, a minha pergunta é: como você, Thiago Flores, acha que o 5G vai revolucionar o futuro? Qual é a sua visão dos... Por que o 5G vai revolucionar? Porque todo mundo fala, né? Existe o marketing do 5G diz, o 5G vai revolucionar, vai redesenhar o futuro, beleza? Eu já dei um spoiler de algumas coisas aqui, mas eu quero que você dê a sua opinião. Por quê? Porque você acha que o 5G é a rede? Eu não sou um visionário como, por exemplo, Elon Musk, mas eu imagino alguns cenários como, por exemplo, eu como médico estudo na faculdade que a principal causa de morte de adulto jovem são causas externas. Dentro das causas externas estão homicídio, estão suicídio, estão acidentes. Então eu creio que, por exemplo, com uma direção autônoma, se os carros forem um sistema autorregulado que se dirigem sozinhos, a gente pode diminuir muito uma das principais causas de morte de adulto jovem, que é acidente de carro. Certo. Então, isso é uma das coisas que eu imagino que uma conexão mais rápida deixa ainda mais seguro, o tempo de resposta dos veículos ainda mais rápido e reduz o número de acidentes. Esse é um exemplo bem claro que eu vejo. Outro exemplo é na medicina a questão de você poder fazer um teleatendimento, você poder fazer uma cirurgia remota por robô, algo nesse sentido. Também, se diminuir latência, aumentar a velocidade, você consegue daqui a pouco fazer mais operações, salvar mais vidas, sem estar naquele local, à distância. Correto. Que mais? O que mais, Jonathan Clark, pode acontecer? Eu não sei, não sou tão visionário assim. Não, eu tô procurando aqui porque você falou um negócio de latência e eu anotei. Eu só quero dizer... Quando a gente está falando em latência, eu quero dar números pra gente pegar e ser bem... como eu te digo... Explicar o quanto qual é a mudança, tá? Então, vamos lá. Você falou dos carros autônomos, né? E das cirurgias. Pra gente ter uma ideia, o Thiago pontuou a questão da latência, tá? Então, a gente tá pensando, porra, o que é latência e tal, né? A latência é o tempo de resposta entre dois dispositivos, tá? Entre eu e o Thiago conversando é a nossa latência. Muita gente... Pra quem era jogador de CS lá em 2004 e tal, né, que ia na Lan House, a galera falava, pô, tem lag, tem muito lag. Porque o lag é o atraso na resposta entre os dois dispositivos, tá? Mas quando a gente fala latência na comunicação, a gente tá falando, nossa, mas gente, a 5G vai ter uma latência muito mais rápida, tá? Então, eu vou dar uns números aqui para a gente ter uma ideia de quão rápido é hoje, tá? E quão mais rápido isso vai ser. Então, a 3G, a rede 3G, tem 65 milissegundos de latência, tá? A 4G tem 40 milissegundos, tá bom? A banda fixa, a gente vai falar aí talvez a fibra ótica, ou tem uma latência entre 10 e 20 milissegundos, tá? A 5G tem uma expectativa de ser operada com 1 milissegundo. Então, se a gente pegar uma 4G comparado com uma 5G, é 40 vezes mais rápido a troca de informação. Ou 10 vezes mais rápido que uma conexão física, tá? E existe... incrível. É muito incrível. rápido. Thiago, gente, a gente tá falando de milissegundos, tá? Pega 1 segundo, divide por 1000, pega um pedacinho e esse é o tempo que eles conversam, tá? Então, em 1 segundo, os dispositivos vão se conversar 1000 vezes, certo? Por isso que...
Por isso que os carros autônomos, por isso que as cirurgias de robô, né? Que o médico em um lugar do mundo com o robô no outro, e o médico vai poder fazer a cirurgia, porque a velocidade de transmissão vai ser muito rápida. Então é tempo real. Eu acredito que muitas vezes nem a nossa própria cabeça do ser humano tem um tempo de reação tão rápido para certas ações do corpo, sabe? Então é muito rápido. É muito rápido. Não tem, com certeza não. É muito rápido, tá? E eu tô falando que 1 milissegundo a latência, mas eles têm eu vou dizer, tipo um target, né? Que seria um objetivo de que trabalhem em 4 milissegundos, tá? Porque aí eles conseguem ter 4 milissegundos é o ideal, certo? Para todo esse tipo de comunicação. E já é surreal. E já é surreal. 4 milissegundos já é surreal. Exato. Então, um exemplo de latência muito claro que a gente tem é, por exemplo, se você já assistiu um telejornal, que a pessoa do estúdio fala com a repórter, e depois que a pessoa do estúdio já fez a pergunta para a repórter ainda fica uns 3, 4 segundos assim. Pois é, fulana. Então, todo aquele tempo ali é latência, né? Exato. É o tempo até aquela informação chegar até ela e ser concluída, né? Correto. Exato, Thiago. Melhor explicação não há. Então, o Thiago falou benefícios da 4G ou porque o 5G. Benefícios da 5G porque a 5G vai ser tão revolucionária, tá? A questão dos carros autônomos, a questão da possibilidade dessas cirurgias por robô na medicina. Eu digo cirurgia por robô, porém operada por um humano, tá? Vamos deixar isso bem claro. Você não vai lá e um robô vai te operar assim do nada. Vai ter alguém por trás comandando o equipamento. Uma coisa que entra muito na minha área de trabalho é a questão que eles chamam da indústria 4.0, que é a nova tendência, ou das fábricas inteligentes. Que com esse tipo de comunicação você vai conseguir ter muitos equipamentos conversando entre si e você vai ter um aproveitamento muito melhor da fábrica em si. Você vai conseguir melhorar a capacidade de produção, diminuir perdas, ser mais eficiente, né? Ter um controle melhor de tudo. Então existe esse lado das fábricas, tá? Também que vem com uma promessa de ser melhor. O que isso vai te dizer? O que isso traz de benefício? Diminui o custo de produção, porque quando você tem uma fábrica mais efetiva, você gasta menos tempo, e menos tempo é menos dinheiro. Então espera-se que a gente consiga baixar preço de produtos, porque as fábricas são mais efetivas. Elas podem produzir mais num menor espaço de tempo. E Jonathan Clark, conta pro pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, quanto que perde de faturamento, quanto que perde de dinheiro uma máquina que para e eles te chamam para arrumar? Em média. Olha, a gente pode fazer uma continha bem rápida, uma continha bem rápida, tá? Trabalho com máquinas que invasam leite de longa vida, tá? Leite de caixinha. Se o laticínio ou a pessoa, eles têm um lucro de 1 centavo por embalagem, certo? Lucro, 1 centavo por embalagem, que pode até ser muito, né? A máquina produz 8.000 embalagens por hora, então ele perde 8.000 reais por hora, tá? E aí você multiplica pela quantidade de horas, por exemplo, 40 horas são 300 mil reais, né? Tá, mas peraí, 8.000 centavos não seriam 8.000 reais, deixa eu entender a conta. Desculpa, exato, são 800 reais, são 36 mil reais, desculpa. Eu confundi aqui na minha conta. Bom. Eu calculei errado. Tá, eu tava pensando aqui. Você fez, obrigado pela correção. Não, porque sábado de manhã é complicado. É capaz, tranquilo. Não, mas pois é, cara, porque só que quanto tempo leva pra você sair dos Estados Unidos e ir até o Panamá consertar uma máquina, né? Quanto tempo vai? Quanto dinheiro que eles perdem? Eu levo um dia de viagem. Então, 24 horas Exato, então 800 mil
800 por hora, então isso dá 8.000, 16.000. Dá uma boa grana, acho que dá uns 20 mil, talvez. 800. Vou perguntar pra Alexa, vamos fazer a conta. Vai. Alexa, 800 vezes 24. 800 vezes 24 é igual a 19.200. 19.200. Eu chutei meio perto, vai. Eu falei quase uns 20 mil. Alexa é inteligente, cara. Sim. Então, é grana, cara. É grana. Né? É um dinheiro perdido, né? Não, e assim, eu tô falando... Exato. E, gente, isso é... que a pessoa deixou de ganhar, certo? Mas ele tem o produto que, se ele não invasa, ele joga fora. Então ele perde esse produto, certo? E aí ele tem o custo para manter aquela fábrica, que também tem que ser computado porque a máquina não produziu. Ele tinha um custo, mas a máquina não produziu, então ele tem que assumir o custo de outra forma. Então, no final, o custo é mais alto, tá? Não é só os 19 mil. Mas pode ser maior, tá? Mas é para ter uma ideia assim de números. Então, cara, é dinheiro, bicho. É um valor considerável, exato, né? Então, exato. se a gente conseguir diminuir isso, facilita muito, né? E eu tenho uma novidade também em relação à transmissão da internet, que eu entrei na pré-venda, eu fui um dos que entrou na pré-venda da Starlink, empresa do Elon Musk, de internet via satélite. Tá. E a previsão é esse ano ainda está implantado no Brasil. Eu já recebi o e-mail para baixar o aplicativo, já estou com o app instalado, só falta agora eles liberarem o equipamento para começar aqui no Brasil a Starlink, que é uma outra forma de internet via satélites espalhados pela galáxia, vamos dizer assim. e a internet inovadora aí do Elon Musk, vamos ver qual que vai dar. Pelo que eu entendi, eles estão tendo entre 150 e 160 megabits por segundo de velocidade, mas só esperando chegar para saber. Tô bem empolgado para testar. Ah, que bom, vamos ver. Eu sei que existe, mas eu acredito que eu acabei nunca pesquisando muito aqui para ter para saber, sabe, qual é a preço da Starlink, qual é a velocidade aqui nos Estados Unidos. Eu nunca tive muito interesse não, ainda, né? Mas é que tem tanta coisa acontecendo, Thiago, que a minha maior preocupação é trocar fralda suja, né? Então eu acabei me desligando de algumas outras coisas. Mas, cara, bacana. Então, a gente falou... Vamos lá, deixa eu só ver se a gente esqueceu mais alguma coisa. A gente falou de como o 5G vai mudar o futuro. A gente falou das fábricas, nós falamos dos serviços de saúde, a gente falou dos carros autônomos. Tem mais alguma coisa que você acha que vai mudar? Assim? Cara, eu não consigo ter uma visão tão futurista de mais aspectos, além dos que a gente falou. Acho que mais vão ser esses aí mesmo. Um dos artigos que eu li, eles comentam um pouco sobre a questão dos negócios, né? Assim, das lojas, enfim. Mas eu não consigo entender muito como que isso vai implementar, sabe? Ou vai melhorar o negócio. Não vejo não sei. Uma das coisas evolução, é uma evolução, Uma das coisas que fala assim, ele fala que comunidades rurais podem estar melhor conectadas. E aí o alcance da informação, da propaganda para essas comunidades podem ser melhoradas. E, consequentemente, essas pessoas que recebem propaganda influenciadas vão comprar mais. Mas, cara, não sei. Talvez, tá? Essa eu não... É uma das coisas que eu não acredito muito, não. E Jonathan Clark, você tem alguma sugestão de tema para o nosso próximo episódio do podcast? Eu tenho, cara.
Eu acho que seria uma coisa meio... Eita. Eu tenho, olha, eu tenho. É uma coisa Qual? um pouco bem geek, assim, mas eu acho que vai ser interessante, que seria a mais relacionada à corrida espacial. Tá. O Jeff Bezos aí falou que vai, em alguns meses, entrar num foguete e vai ir pro espaço, e aí tem o tal do cara misterioso aí que tá pagando 20 e tantos milhões de dólares pra ir junto com o Jeff Bezos pro espaço. Tem o Elon Musk, né, com a SpaceX. Tem o doido da Virgin Galactic lá, como é que chama o... Caramba, esqueci o nome. Ah, esse eu não sei. Eu sei, é o doido da Virgin Galactic lá, o tiozinho mais... Richard Hanson, alguma coisa assim. Então, existe uma corrida espacial aí e foi interessante, porque o Jeff Bezos saiu da Amazon e aí, de repente, ele falou, eu tô indo pro espaço, entendeu? Então, os caras estão concorrendo aí. A não ser que você tenha uma outra... Eu acho que o mais interessante Não, o mais pode interessante, ser. assim, é porque esse tipo de gente, né, essas pessoas super poderosas com muita grana, estão investindo nessa ideia de corrida espacial, de ir para outro país, de ir para ir para outro país, Outro planeta. Ir para outro planeta, entendeu? Querer tipo civilizar lá Caramba, eu tô ruim das palavras, cara. Tipo... Colonizar Marte, entendeu? Ir pra Lua. Também teve a China, viu? Que lançou um foguete com tripulação para construir uma nova estação espacial. Então, cara, tem muita coisa acontecendo. Agora, a pergunta é, mas por que tá todo mundo querendo ir pro espaço, entendeu? Se a gente mora aqui na Terra. Existem alguns... a gente precisa se preocupar com o planeta, blá blá blá, entender melhor como a gente pode salvar o planeta. Mas, cara, deve ter alguma outra coisa por trás, senão não é todo mundo que ia estar querendo ir pro espaço, né? Tanta gente. Então fechou, tá A não ser que definido. você tenha, a nova corrida espacial, então vai ser o nosso próximo. A não ser que você tenha um outro tema, assim, que você queira... Não, pode ser, fechou. Vamos de nova corrida espacial. Eu nunca tenho tema, né? Então quando me aparece um assim, é meu. Né? Claro, cara, fechou, então, tá decidido. Ótimo. Beleza? Então tá. E quem... Por favor. E quem tá nos assistindo, nós temos a versão do podcast em vídeo no YouTube, nós temos em áudio em todas as plataformas e nós temos a nossa skill para dispositivos Echo. Então, se você tem uma caixinha com a Amazon... Quem viu a versão em vídeo viu que eu soletrei a palavrinha mágica de ativação. Você pode ouvir direto na sua Echo Dot, na sua Echo Studio, enfim, o nosso podcast, tá bom? Obrigado a todos aí que têm nos assistido. Obrigado, Jonathan, você por conseguir liberar um tempinho aí pra gente gravar, mesmo sendo um pai muito atarefado aí. E até daqui a pouco, então. Vai melhorar. Eu garanto que agora as coisas estão entrando no eixo. A gente tá organizando a vida, então a gente vai poder gravar agora de novo na nossa tradicional frequência. Joia! Gente, obrigado por quem assistiu, Show. Por quem ouviu. Nossa frequência 5G. Exato. Por quem assistiu, por quem ouviu, por quem reclamou, por quem chorou. E até o próximo podcast. Até. Pessoal, 11 de julho, abro turma do meu curso online Filmmaker, ensinando a filmar, editar vídeos e crescer no YouTube. Valeu. Pra quem quiser. Tchau. Valeu, tchau.